Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. Na tarde de hoje, a gente está fazendo essa transmissão pelo Facebook para falar de um assunto que tem sido super relevante nesses tempos de pandemia, que é a saúde mental em tempos de Covid-19 e a preocupação do Conselho com a saúde mental dos profissionais, que a gente tem trazido esse assunto e estudado esse assunto desde o começo dessa gestão de 2018, fizemos sondagens sobre saúde mental, surgiu aí o projeto Cuidando de Quem Cuida, com o objetivo de acolher os profissionais e levar ferramentas de autocuidado para os profissionais de enfermagem. Então, como esse assunto é super relevante, a gente trouxe hoje para a nossa transmissão uma pessoa super especial, uma querida, que é a professora doutora Maria Júlia Paes, né, que está aqui hoje com a gente. Ela foi professora da USP, ela construiu toda a sua carreira acadêmica na USP, né, professora? Basicamente. Só uma especializaçãozinha na URGS, mas é isso mesmo. E ela estuda a comunicação, a relação interpessoal, a comunicação terapêutica, a humanização. Então, ela é a pessoa certa para estar hoje aqui com a gente, né? Para falar um pouco dessa questão das relações humanas, né? Que a gente precisou reaprender a fazer nesse momento. Falar também de saúde mental, de humanização. Então, hoje a nossa convidada especial é a professora Maria Júlia. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, querida. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada ao Corém, parceiro de tanto tempo. Obrigada, Érica, pela oportunidade. Falar de saúde mental nesse momento é, no mínimo, desafiador. Eu só fico mais tranquila porque eu brinco e falo, bom, a própria Organização Mundial da Saúde fala que não existe uma definição oficial, né? Porque ela aceita que existem diferenças culturais importantes, existem subjetividades que são super importantes, ou seja, existem tantas diferenças que não é tão fácil falar dessa questão que significa como gerenciar a própria vida e gerenciar as suas emoções, né? Resumindo, como eu faço o gerenciamento da minha vida e das minhas emoções. Mas vamos conversar sobre isso. Realmente é um assunto complexo e essa questão de gerenciar a vida e as emoções, eu acho que é um aprendizado para a vida, né? Todo o decorrer da vida a gente vem aí com novos aprendizados, se recriando a cada passo e a cada momento. E Érica, posso fazer uma observação a partir dessa sua fala, porque eu acho super importante. Isso é o desafio também, porque você pode ter se saído bem até ontem, mas hoje você não é mais a pessoa que você era ontem, né? E as fases de vida se modificam e os eventos da vida se modificam. Então, aquela garantia que você fala, mas eu me saí bem até ontem, que bom, sorte sua. Só que isso não te dá nenhuma garantia, se você não estiver atenta a algumas questões que a gente vai estar conversando, de que você fique saudável mentalmente, né? Você pode ter sido muito bem até um certo momento, aí acontece algo na tua vida, por exemplo, uma pandemia, que pode falar, opa, como é que eu me recupero desse estresse, né? Como é que eu volto ao meu centro? Como é que eu posso contribuir com as minhas habilidades, né? Então, eu acho que essa conversa é boa. Eu também acho. E isso que você fala, assim, me traz aquela... e aí me corrige se eu estiver errada, aquela sensação de que a gente não tem o controle das coisas, né? Que a gente tem que aprender a deixar a vida fluir. Isso. Né? Eu acho que se tem um aprendizado que a pandemia está nos trazendo, sem dúvida, é esse. Assim, o que é que eu posso controlar e o que eu não posso controlar? Porque tem algumas questões que nos ajudam a ter saúde mental que eu posso controlar. Por exemplo, se eu ficar ouvindo desgraça o dia inteiro, é bem provável que você não fique tão bem. Então, é algo que eu posso controlar. Eu posso escolher qual é o canal de TV que eu vou colocar, qual é o canal de rádio, qual é a live que eu vou ouvir. Por outro lado,
quem falar que é possível prever o futuro, você me conta, porque do que eu tenho visto, ficou claro que não houve nenhum economista, nenhum mago, ninguém que foi capaz de prever que 2020 nós estaríamos construindo uma história a partir de um fato tão diferente. Com certeza. E para a gente começar, então, a conversar sobre as emoções, de que forma a abordagem das emoções dos pacientes e dos profissionais podem contribuir para uma assistência qualificada na enfermagem? Deixa eu voltar à própria definição de emoção primeiro para entender o quanto não pode ser separado. Porque assim, se eu pego a palavra emoção, ela vem do latim movere. É o movimento de dentro para fora. É por isso que, dependendo da emoção que eu esteja sentindo, o meu batimento cardíaco aumenta. Dependendo da emoção que eu esteja sentindo, a minha extremidade fica fria. Dependendo da emoção que eu esteja sentindo, ou seja, existe um movimento de dentro para fora que significa a forma como eu estou lendo aquilo que está acontecendo comigo. Então, é impossível, na verdade, eu prestar assistência sem estar atenta à emoção. Porque a única forma de eu conseguir ajudar alguém é quando eu não o reduzo a um bando de células, tratando alguém como se ele fosse um monte de bioquímica, um sistema bioquímico aleatório. Não, nós somos um sistema extraordinariamente bem feito, eu acho, assim, sou super fã do corpo humano, mas que tem alguma coisa interna que te move sempre, e é por isso que eu não tenho controle da minha dilatação de pupila, não tenho controle da frieza das minhas extremidades, do tremor da minha voz, da frequência cardíaca, ou seja, tem algo que vem de dentro e que mostra a forma como eu estou lendo aquilo que me acontece. Então, se eu estiver falando em qualidade de assistência, eu estou partindo do princípio que eu percebo o ser humano nas suas diferentes dimensões, que sim, tem algumas questões físicas que são básicas. Por outro lado, a forma como a pessoa reage a essas questões físicas faz com que eu leve ou caminhe na direção de um atendimento mais assim ou mais assado. A partir do referencial mental que ela tenha, eu uso determinada linguagem ou outro tipo de linguagem, porque eu estou falando de uma terminologia adequada à compreensão de um referencial que é o dela, e também tenho que entender o que ela acha que a vida é, né? O que ela está fazendo no meio daquela história toda. Só para ser mais clara, eu me lembro, sim, de situações em que a pessoa, apesar de estar com câncer metastático, numa situação real de terminalidade, ela fala: eu não vou morrer enquanto não for no casamento da minha filha. E ela não morre. Ela não morre porque a meta dela é ver o casamento da filha. Então, se eu não entender que essa é a beleza do cuidado, né? E que então está aí as emoções como base na maneira como eu realmente direciono todas as minhas ações, pessoa. É não reduzir o ser humano, né, Érica? É não reduzir o ser humano. Se eu enxergar pequeno, eu cuido pequeno. Se eu enxergar grande, eu cuido grande. E você acha que hoje os profissionais eles conseguem ver essa amplitude do ser humano? Ou ainda existe uma distância de enxergar essa complexidade do ser, né, que está ali sendo cuidado? Eu não acho que todo ser humano entenda isso, não é o profissional de enfermagem. Eu acho que nós temos uma educação, não é só a enfermagem, uma educação que reduz muito o ser humano. A gente se preocupa muito com coisas importantes, tipo português, matemática, geografia, isso são importantes. Mas a gente não devia ter aprendido a competir antes de aprender a conviver, né? Deviam ter falado para a gente: olha, você só vai poder ser o melhor de você. Eu não adianta querer ser você, Érica, porque eu nunca vou conseguir. Eu só consigo ser eu mesma. Só que como a gente não teve isso no pré-primário e a gente foi aprendendo
a competir, então eu meio que deixo os sentimentos, as emoções de lado, achando que isso é possível. Por isso que eu falei, achando, né, não é possível, porque ela vem de dentro para fora. Então eu não tenho como colocar num armário. Tanto que aquela bobagem que até um tempo atrás se falava na enfermagem, não leve seus sentimentos, né? Não pode colocar as suas emoções no trabalho, deixe essas coisas da casa na casa. Não existe isso. Né? Não existe isso. Isso é uma bobagem, porque você está inteira. Aliás, é o contrário. Quanto mais inteira você estiver naquilo que você faz, mais chance aquilo tem de sair bem feito. Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não acho que todos os profissionais entendam esse desafio e essa beleza. E não estou culpabilizando ninguém. Estou dizendo que existe toda uma estrutura que dificulta essa compreensão. Fui clara? Fui clara? Sim, foi clara. Você está falando sobre isso, e aí eu tô aqui pensando. A emoção, ela está inerente às coisas que a gente vive, aos pacientes que a gente assiste, né? Nós somos seres humanos, cuidamos de seres humanos, e não tem como, muitas vezes, a gente não contrarreferenciar situações vividas. Você acha que possa existir aí talvez não sei se a palavra seria essa, mas uma inconsciência das próprias emoções, das pessoas preferirem não olhar para elas e é mais fácil eu lidar com o corpo, né? Sem linkar as emoções e principalmente não ver as minhas emoções, né? Nossa, se existe. Quando a situação está difícil, a nossa tendência, aliás, é culpabilizar o outro. Eu não prestei atenção no que estava me movendo. Tanto que uma das questões fundamentais para a saúde, para o bem-estar, para a evolução, pode pôr o nome que você quiser aí, é o autoconhecimento. É eu prestar atenção que se eu estou roendo a unha sem parar, tem alguma coisa que está errada, né? Coitada da minha unha. Se tem alguma coisa que eu não me sinto satisfeita e não paro de comer, tem algo dentro de mim pedindo para ser ouvido. Pedindo para ser ouvido. E tem uma frase do Dalai Lama que eu gosto muito, porque ele diz o seguinte: se a compaixão que eu sinto pelos outros não se estende a mim, ela é incompleta. Então eu não posso me atrever a ouvir o outro emocionalmente se antes eu não fiz um movimento de respeitar a minha emoção. Então, eu primeiro preciso reconhecê-la, eu preciso aceitar que isso é parte, não existe isso de isso é bobagem. Que bobagem, meu, é isso que direciona a tua vida. Né? Tem gente que fala, não, eu sou de exatas. Eu também adoro matemática de coração. Mas o que nos move, e isso está mais do que estudado nas diferentes linhas pedagógicas, o que te motiva, o que te põe em ação, é aquilo que faz teu olho brilhar. É aquilo que você fala, deixa eu ver o que é essa brincadeira. Ou seja, é algo que vem de dentro para fora. Então, não existe não trabalhar. Agora, exatamente porque a gente não põe a atenção devida, eu faço bagunças, né? Eu estou vendo agora que os pais estão com os filhos, por exemplo, eu moro num prédio. E aí, muitas vezes eu escuto, não grita! E a pessoa dando o maior berrão, né? E aí eu falo, bom, ele não está entendendo essa contradição, porque como não grita se ele está gritando, né, para o infeliz da criança? Não é o educar pelo exemplo, né? Exato! Se a educação é pelo exemplo, o cara está super contraditório, eu estou distanciando a percepção correta e o aprendizado da criança dela lidar com a própria emoção, né? Quantas vezes a pessoa fala, não estou brava. O que é isso, né? Esse seu gesto, essa sua postura não é raiva? O que é a raiva? Eu acho que a gente devia ter começado a discutir isso no pré-primário, Érica. Eu acho que a gente devia começar no pré-primário. Quem sabe pós-pandemia?
não é? Porque a pandemia ela trouxe essa questão da saúde mental muito forte, assim, os profissionais de enfermagem é uma realidade, a saúde mental já era desafiadora fora da pandemia, né? A gente tem esses dados no conselho e a pandemia veio aí como um fator a mais para a saúde Isso. mental dos profissionais. Só que a sociedade inteira passa por esse momento de olhar a saúde mental de outra forma, porque sentiu que as coisas saíram do lugar, então, e Isso. as emoções afloraram, e aí, de alguma forma, eu tenho que gerenciar tudo isso. E aí, É, isso que assim, a gente precisa começar a trabalhar isso no pré-primário, eu concordo em gênero, número e grau, porque olhar as emoções é uma coisa que fica negligenciada, assim, por uma questão que é cultural. E uhum, eu costumo falar, assim, nas palestras que eu faço no conselho, assim, o quanto que os profissionais de enfermagem, eles não se olham no sentido de se cuidar, né? isso. Então, despertar essa consciência do se olhar, de se conhecer, de reconhecer quais são os seus talentos e os seus limites, é uma coisa que a gente precisa despertar nas pessoas e nos profissionais da saúde, eu acho que na enfermagem especificamente, a gente é educado, né? A gente é formado para cuidar do outro, mas a gente é pouco convidado a olhar para nós mesmos. Então, olha que contradição básica, né? Por isso que eu gosto dessa frase do Dalai Lama que eu falei. Como eu vou valorizar a vida se eu nego a vida que há em mim? Como eu vou falar que importa a vida se eu primeiro não tenho a vida em mim? Então, é fundamental, porque a enfermagem, eu acho uma das profissões mais lindas do mundo, porque todos os referenciais que a gente tem dentro da enfermagem falam de cuidar. Sim, E nessa pandemia está acontecendo uma coisa super interessante, a gente está aprendendo muito, porque nós não temos nem certeza de diagnósticos. A gente não tem certeza do tratamento. Eu não sei que remédio dar. Olha que louco. Então, se eu não sei, o que eu faço? Eu cuido. Eu cuido. Então, está acontecendo uma coisa extraordinária que, no meu ponto de vista, significa é colocar o cuidar no seu devido lugar. Ou sim. seja, ele vem antes do tratar. É exatamente porque a gente cuida que a vida existe. E porque a gente mantém a vida, a gente é capaz de até tratar. Até tratar. Mas é uma inversão paradigmática importante, que a enfermagem também está acordando para ela. Porque eu acho, também sem culpabilizar, levando para o aprendizado de todos nós. Fica claro que é necessário retomarmos nossos currículos, as nossas posturas enquanto docentes, as nossas práticas de discussão de caso, começando eventualmente pelo cuidado dos próprios alunos que depois serão profissionais. Então, nós estamos aprendendo, a gente vai ficar bom nisso, você vai ver. A gente vai aprimorando o processo, né? Isso. E já que você mencionou em relação ao currículo, como que você vê o mercado de trabalho lidar com o profissional de enfermagem, né, com o ser humano que está atrás desse profissional de enfermagem? Do mesmo jeito que ele trata como qualquer ser humano. Ou seja, se tem dinheiro, vale muito. Se não tem, vale pouco. Porque a pandemia expôs uma outra coisa que também já era verdadeira, mas que estava escondido, que nem o Alex está escondido agora atrás aqui, Sim, né? O nosso TI está é, escondido atrás, estava escondido já. Por quê? Alguns lugares nunca teve problema de máscara. Entende, Érica? E nunca sim, faltou equipamento de proteção em alguns lugares. Em outros, nunca teve. Em alguns lugares, existe sim sala de descanso de profissional de enfermagem. sim. Existe. Em alguns, vão ser novidade que a gente está falando. Como? Onde é que é isso que eu vou para lá, né? Assim, então, eu acho que, infelizmente, o mercado trata o profissional de enfermagem com o mesmo, muitas vezes, descuido que trata da vida humana.
E não é porque ele não gosta da enfermagem, é porque, na verdade, o critério nunca foi a valorização da vida, e sim de algumas vidas, e sim de alguns grupos. E agora a gente está sendo confrontado, por isso a gente vai aprender e nós vamos sair maiores da pandemia, porque agora caiu a ficha que aquela pessoa que é só da enfermagem, ela não só transmite, como evita a transmissão. Então, aquele outro, que eu nem sabia o nome, se ele não se cuidar corretamente, ele vira um agente transmissor. E isso, a sociedade caiu a ficha, por isso que não só a enfermagem, tem outros tantos profissionais que estão sendo devidamente valorizados, porque são seres humanos. E é maravilhoso, né? A gente viu movimentos de outros profissionais também dizendo, importantíssimos, é isso. Tem aquela pesquisa que fala, um gari, um professor de psicologia foi trabalhar na própria unidade que ele era professor, só que disfarçado de gari, e ninguém o reconheceu porque era um gari. Ou seja, para dar exemplos de que a gente não foi treinado para ver o humano. Só para a gente também não assumir na enfermagem o papel de vítima, de eu sou coitadinha. Eu não sou coitadinha, eu não sou vítima. Eu juro que eu escolhi a enfermagem porque eu adoro cuidar e não tem nada a ver com coitadinha de mim, não. Eu tenho mostrado porque eu vim. E eu acho que é isso que a enfermagem está fazendo, mostrando para que veio. E nessa pandemia, os desafios para a enfermagem foram grandes, né? Por estar na linha de frente, uma doença desconhecida, com uma série de recomendações que foram surgindo no caminho, com os protocolos que também vão mudando no caminho, certeza nenhuma, né? Mudanças a toda hora. Então, a saúde mental acaba ficando estremecida, né? E quais seriam ferramentas, assim, como que os profissionais de enfermagem podem lidar com essa situação para evitar esse desequilíbrio da saúde mental? Tá. Primeiro, eu acho que tem que assumir, né? Assim, o primeiro ponto para a gente lidar com as dificuldades é assumir realidades também. Então, a gente tem que assumir uma realidade que já está estudada, que é assim, toda situação de muito ruído, de muita interferência, diminui a nossa capacidade de colocar atenção, diminui a nossa memória, diminui a nossa condição cognitiva e diminui a nossa estabilidade emocional. Então tá tudo bem, ou seja, é isso mesmo, não é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem situações extremas e por isso eu preciso me voltar para dentro, porque por fora tá bagunçado. Então tem algumas coisas simples que a gente pode nos ajudar. Primeiro, eu tenho que reafirmar o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. Eu tenho que reafirmar porque, autenticamente, assim, por que eu escolhi ser linha de frente? Por que eu escolhi ser enfermagem? Tem uma história, Érica, que eu vou contar, porque eu acho ela maravilhosa, do cara que constrói... Não sei se você conhece, quem conhece me perdoe, mas assim, você tem uma pessoa que olha 3 homens quebrando pedra. E aí esse homem para e pergunta para o primeiro, o que você está fazendo? E ele fala, quebrando pedra, meio tipo assim, qual é a tua dúvida? Pergunta para o segundo, o que você está fazendo? E ele fala, eu, né, todo cheio de si, sou o melhor britador aqui da região, quebro pedras. E aí ele pergunta para o terceiro, e você, o que você está fazendo? E ele fala, nós estamos construindo aquela catedral. E ele está quebrando pedra do mesmo jeito, você entendeu? Ele está quebrando pedra, mas a intenção do que ele está fazendo é tão clara e nítida que o que vem de dentro nesse momento é tão grande que fica diferente quebrar pedra. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente assim reafirmar o que nos levou a ser linha de frente, a ter escolhido a enfermagem. Segunda coisa, eu acho que a gente tem que se elogiar, sabia? Eu acho que a gente tem que se sentir feliz por estar expressando o nosso melhor.
A gente começou a conversa falando disso, de escolher o que eu escuto, né? O que eu olho, o que eu escuto. Eu tenho que lembrar que todo pensamento provoca emoção, né? O pensar me direciona para uma emoção. Então, o pensamento, ele provoca uma reação que muitas vezes as pessoas, se não estiverem atentas, não entendem que isso pode até ser compreendido como a própria lei do karma, que o pessoal fala. Ou seja, se eu só penso desgraça, eu vou estar nessa vibração da desgraça. Se cai a ficha que eu estou fazendo o meu melhor, que eu não tive aula de pandemia, que ninguém sabia como é que era sobreviver nessa brincadeira, e que a gente está crescendo, a gente tem que se elogiar. A gente tem que falar, que bom que eu estou no time dos que cuidam. Que bom que eu sou aquela pessoa que está, sim, ajudando a vida a se perpetuar. Então, eu acho que a gente tem que curtir, falar. Sim, a gente está do lado dos super-heróis. Eu vi uma camiseta outro dia que achei uma graça, até ganhei uma de uma aluna, da Lili. Se ela estiver ouvindo, eu agradeço de novo. Que tem um bando de super-heróis e a enfermagem ali no meio. Eu me senti o máximo. Então, eu acho que a gente tem que dizer, sim, nós estamos fazendo o nosso melhor. Outro ponto, eu acho que a gente tem que aprender a viver no presente. Sabe, uma coisa de cada vez. Uma esperança por dia. Eu estava tenho relido muitas coisas nesse momento. Um dos livros que eu reli do Alberto Camus é A Peste, que foi escrito em 1947, por aí, 47, 48, porque a humanidade já viveu desgraças, né? Não é esse o único desafio. E ele fala que na Peste que o amor exige um pouco de futuro. Acho lindo isso. Que é assim, eu preciso reconhecer a vida do presente para que haja futuro. Então, eu tenho que começar bem o dia, assim, estando feliz. Eu acordei, nossa, acordei, olha que sorte, acordei. E dormi, que maravilha, duas coisas boas. E assim, e tendo essa esperança de viver um dia e de ser grata realmente pelos dias que se vive, entendendo que a gente já aprendeu que o contrário de morte não é a vida, é o nascimento, né? O contrário da morte é o nascimento. Esse caminho que é a vida é muito legal, a gente poder viver o dia a dia, porque eu tenho sempre coisas para agradecer. Outra coisa, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos também do que é novo para rever o que a gente fazia e o que a gente quer fazer. Agora é a hora de mudar a rotina. Agora é a hora de resgatar coisas que escondeu, que deixou embaixo do tapete, ou que pensou outro dia, e ir atrás dessas rotinas que eventualmente até sejam mais saudáveis para nós. A gente não vai deixar para o ano que vem. E outro dia eu estava ouvindo o Ricardo Leme, que é um médico super querido também, e aí alguém perguntou para ele, mas como é que a gente faz isso? Eu achei ótima a resposta, por isso que eu estou dando ele como exemplo. Ele falou assim, com amor. Mas ele falou de um jeito tão simples, assim, com amor, que na hora eu me toquei e falei, claro que é com amor. Por quê? Porque coragem, né? Você pode falar com coragem. Coragem é cor, né? Coração, age. Ou seja, é agir com o coração. Agir com o coração é agir com amor. Então, assim, eu tenho que agir amorosamente para mim também. É a hora de eu rever coisas e falar, vou, não vou. Outro ponto, conversar. Que bom que o nosso conselho querido abriu esse canal de conversa, de desabafo, de gente que pode ter uma escuta mais
talvez uma escuta mais ampliada para ouvir as pessoas que estejam num grau de angústia maior. Tem que aprender a desabafar, tem que aprender a se agregar e entender que a gente está junto e eu quero que você fique bem porque eu possa ficar também e vice-versa. Então tem que aprender a fazer isso. Eu acho que tem que meditar. Que eu chamo, eu medito, eu sou meditadora antiga, há muitos anos mesmo, eu medito. E eu não estou falando de você ter que sentar na posição de lótus, a lótus completa, com os 2 pés para cima, e aí você fala, não aguento, vou morrer de dor no joelho. Não, eu não estou falando dessa postura externa, eu estou falando, presta atenção na sua respiração. Presta atenção, tomara que quem estiver ouvindo faça isso. Presta atenção no intervalo entre o inspirar e o expirar. Entre o expirar e o inspirar. Só presta atenção. Sabe você? Meditar é você treinar, estar presente, respirando adequadamente. É você ficar onde você está. Mas você fica onde você está assumindo o controle do que você é. Então, a minha sugestão é que no meio dessa loucura toda, dessa correria, faz isso quando estiver tomando banho. Faz isso quando estiver indo para casa de casar, porque você está trazendo você para o dia, para aquele dia. Então, eu acho que meditar pode ajudar muito. Eu acho que tem que focar na vida, sabe? Resumindo, assim, tem que focar na vida, eu tenho que confiar na vida. Porque a gente é parte dela, né? Existe uma coisa muito maior, então a gente tem que contribuir com a nossa vida para a vida. Eu fui clara ou eu falei um monte de coisa? Olha, para mim a senhora foi perfeita. Para mim a senhora foi perfeita porque você trouxe vários pontos na sua fala como um caminho para as pessoas buscarem esse equilíbrio da saúde mental, mas muitos desses pontos que a senhora abordou, é um convite à pessoa a se voltar para si mesmo, né? O estar no presente pede isso, você voltar para dentro, porque foi essa a sua palavra, se voltar para dentro, é você se reconhecer, né? Reconhecer quais são seus talentos, quais são seus limites e se alinhar com o seu propósito, né? Assim, se você escolheu a enfermagem é porque o cuidar está na sua alma e em algum lugar da sua alma ela está aí. Então, esse redescobrir, esse silenciar através da meditação, a respiração que te traz para o agora, para o presente, é um convite de volta para casa, né? De você voltar para si mesmo, para se realinhar como ser humano e aí estar pronto para as adversidades que a vida pode fazer e a gente conseguir se equilibrar nisso porque você está conectado com você mesmo, com o seu propósito, né? O que te permite também se valorizar como um herói do momento. Isso. Tá vendo? Eu não precisava nem ter falado nada. Você está falando tudo mesmo. Já não precisa. Baseado no que você falou, eu fui juntando as minhas peças aqui. Eu acredito que a gente tem que confiar. Desculpa, não quis te cortar, é só. A gente tem que confiar nas leis do universo, sabe, Érica? A gente tem que confiar que, por exemplo, não existe uma injustiça absoluta, porque senão não existe Deus, né? Sim. Porque eu vejo muito discurso as pessoas às vezes falam até em nome de Deus em vão, você sabe, né? Fala, Nossa Senhora, meu Deus, Deus me livre, coitado de Deus, está tendo um trabalho incrível na pandemia. E a pessoa não entende que... Outro dia eu estava ouvindo uma historieta que tem muita coisa bonita também acontecendo, é a oração do matuto, né, do caipira, e ele falou assim, Deus, no meio dessa bagunça toda eu resolvi te perguntar, o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está bem?
Eu achei uma belezinha, assim, é uma inversão, né? De exatamente falar para a vida, o que eu posso te oferecer? No meio disso tudo, o que eu posso te oferecer que seja a seu favor, né? A favor da vida. Acho que é um pouco isso. E essa questão do a favor da vida, eu queria trazer para a gente falar um pouco. A gente fez uma sondagem agora, no mês passado, sobre os EPIs, e no meio da sondagem a gente perguntou sobre o medo, né? Se os profissionais que estavam atuando frente ao Covid, se existia medo nesses profissionais. E 80% deles trouxeram a questão do medo. Só que o mais, para mim, assim, o mais impactante foi que o medo não estava relacionado ao contaminar-se. Né? Existia uma porcentagem que estava com medo de se contaminar, mas a maior porcentagem deste medo era em contaminar os seus, a sua família. Que lindo! Né? Isso é amar. É amor, e é a dimensão humana do ser humano que cuida, né? Então, você tem as dimensões na vida. Como que esse medo pode impactar na assistência e na própria vida desse profissional? Você sabe que vão achar que a gente está sendo repetitiva, mas talvez exista uma questão que é central. Primeiro, eu entendo que é muito bonito eu querer o bem das pessoas que eu amo. Então, assim, eu acho lindo, eu acho esse discurso um discurso de amor. E aí, como é que eu faço para proteger os meus? Me cuidando. Eu tenho várias ex-alunas, várias, que falam para mim, manda um recado, é uma delícia ser professora, não é, Érica? É uma delícia, porque os alunos viram e mexem, entram em contato. E elas falam assim, professor, eu lembro tanto da senhora explicando lavagem de mão, porque eu muitas vezes brincava com os alunos que ensinar a lavar as mãos era muito difícil, porque era o tipo da técnica que tinha que ser feita quando ninguém estava olhando. Ou seja, eu estou falando de uma questão que é ética, eu estou falando de um valor que, quando não tem ninguém olhando, eu ainda vou respeitá-lo. Eu vou até contar uma história sufi e depois eu volto para a questão do medo. Porque diz que tinha um monge que estava muito velhinho, estava quase para morrer, e o pessoal estava preocupado, os discípulos, não só porque ele estava quase para morrer, mas porque o mosteiro também estava bem velhinho. Aquilo parecia que ia cair daqui a pouco. E aí os discípulos se reuniram e falaram, vamos falar com ele, vamos ver se ele dá um jeito, né? O que a gente pode fazer aí? Daqui a pouco ele morre também, o que nós vamos fazer? E aí eles foram conversar com um monge e falaram, o que a gente faz? E o monge falou, olha, vocês podem ir para qualquer vilarejo aqui perto, todos, podem ir, e podem roubar. Podem roubar, e aí você pega o roubo de uma vila, leva para outra, vende lá, da outra vila você devolve para cá. Então você rouba e com o dinheiro a gente vai construir. Todo mundo ficou chocado com a fala dele, como você, que fez cara de surpresa absoluta. Mas, não verbal, o que é isso? O que é isso? Mas, aí ele falou, tem só uma condição. Você pode roubar quando não tiver ninguém olhando. E aí, porque ele estava buscando quem também o substituiria. Sim. E os discípulos saíram, e quando ele entrou para a cozinha, tinha um discípulo lá, e ele perguntou para esse discípulo, você não saiu roubar? Ele falou, não, o senhor mesmo disse que era para roubar só quando não tivesse ninguém olhando. Eu estou me olhando o tempo inteiro. Então, eu não tenho como roubar. Eu estou presente em mim o tempo inteiro. Eu acho essa história um arraso, porque tem a ver com o lavar a mão sempre, ou seja, sempre que ninguém está olhando,
Sempre que eu tenho que sair correndo porque infeliz do sabonete acabou e eu tenho que ir lá catar. Sempre que o infeliz do papel toalha acabou, eu tenho que chamar alguém, pelo amor de Deus, me traz. Ou seja, dá um trabalho do cão eu me manter numa postura ética, que é um valor introjetado a respeito da vida. Então, eu entendo que qualquer coisa que não se conheça possa nos amedrontar. Então, o medo é uma reação muito pertinente numa hora dessa, porque significa o que eu faço né, se eu não tenho. É isso, faltei da aula da pandemia, né? Não tive isso na faculdade. O que é para fazer? Eu não tive isso no curso técnico. A gente pode ter medo, a gente só não pode deixar de ter coragem. Vê, eu posso assumir que o que é novo me desafia e me deixa em alerta, mas eu também posso assumir que quando eu ajo com o coração, com coragem, eu vou além do medo. Eu vou além do medo porque eu cuido da vida que há em mim, eu estou presente. E cuido da vida para que eu possa cuidar de outras vidas. Aí eu cuido também de quem eu amo. E não nego que nós não estamos falando em trocar mortalidade da condição humana. Nós vamos morrer. Sinto muito se isso é uma má notícia, né? Mas assim, não é disso que a gente está falando. A gente só está falando que a gente quer preservar a vida sempre que possível. E é por isso que, apesar do medo, a gente age com coragem. Muito bom, muito boas reflexões para a gente. E você falou um pouco da meditação como uma estratégia, né, para conseguir trazer o equilíbrio para a saúde mental. Além da meditação, o que mais pode estimular a manutenção da saúde mental? Eu acho que tem muito a ver com essas questões que a gente acabou discutindo, porque a conversa fluiu com tanta naturalidade, né, Érica? Que é assim, eu acho que a gente tem que manter o foco no presente, eu acho que a gente não pode se negar enquanto ser humano, a gente não pode negar nossa grandeza como ser humano. Eu acho que a gente tem que se alimentar do cuidado também. Assim, eu tenho que achar muito legal o que eu faço, eu tenho que achar que isso é um bom motivo para ficar viva, e eu tenho que ter também disciplina para valorizar o melhor de mim. A professora Délia Guzmão, ela é de uma escola que chama Nova Acrópole. Ela fala que disciplina é fazer o necessário para manter a consciência elevada. Olha que bonito. Eu vou repetir porque eu também quero decorar, eu não quero esquecer. Tem coisa que eu falo assim, se eu esquecer, vocês podem me lembrar. Disciplina é fazer o necessário para manter a sua consciência elevada. Então, se eu tenho práticas que me ajudem a manter a minha consciência elevada, eu tenho a disciplina necessária para enfrentar um desafio deste tamanho. E aí você fala, mas isso vai dar certo? Eu falo, não sei, não vou dar uma de futuróloga, mas eu sei que a gente se perdoa por falhar e não se perdoa por não tentar. Então, entre a postura de não tentar e a postura de aprender errando, eu não tenho dúvida que é mais saudável mentalmente. Então, eu desejo que a gente tenha essa coragem de não desistir da gente, sinceramente. Não pode perder o princípio, Érica. Tem uma razão pela qual a gente lava a mão, tem uma razão Sim. pela qual eu ponho a máscara. E a enfermagem é tão linda, ela está aprendendo a fazer toque afetivo com luva.
ela está aprendendo a alisar o cabelo com luva e tudo, ela está aprendendo a realmente mostrar que está sorrindo pelo olhar, porque está com a máscara. A gente não pode perder essas coisas. E tudo bem, tá com medo? Eu reconheço que tudo que é novo nos traz medo. Então, vamos agir com coragem. Vamos além do medo. Professora, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente. Foi uma conversa muito boa. Conversaria mais horas aqui com a senhora. Muita gente está acompanhando a gente pelo Facebook. As pessoas não fizeram perguntas, mas alguns falaram que estão com saudade dos estágios, né? Ai, Provavelmente ai, que delícia. tiveram essa experiência com a senhora. E foi uma conversa de muitas reflexões, assim, então acredito que as pessoas estejam nesse momento reflexivo sobre si mesmo, sobre tudo isso que a gente comentou aqui do voltar-se para dentro, da coragem, do movimento, das escolhas, de propósito, enfim, de vida, né? De vida em movimento. Então eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação, a sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente, falando, né, sobre as relações humanas, sobre saúde mental. Meus sinceros agradecimentos. É eu que tenho que agradecer, bem, pela confiança, pelo espaço, pela oportunidade. E para as pessoas queridas que estão dando esse feedback gostoso, eu agradeço do fundo do coração, sabe por quê? Porque foi com a alma que eu falei. E é com a alma que eu gostaria de ser ouvida. Então, muito obrigada pelo espaço e pela confiança. A gente que agradece. São reflexões muito importantes. O nosso vídeo vai ficar disponível no Facebook, também ele vai ser colocado no YouTube, então muitas outras pessoas vão poder ouvir essa conversa e fazer as suas reflexões, e com certeza vai somar muito aí com todos os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo. Obrigada mais uma vez. Fique bem, cuidem-se bem. Gente, obrigada a todos que participaram com a gente. Semana que vem a gente volta mais com Corém Sem Fronteiras. Obrigada.